boa tarde. Agora são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando do debate público sobre segurança pública e conflitos escolares, que terminou há pouco aqui no Palácio Pedro Ernesto. Eu mesma a acompanhei. Participaram do debate público realizado nesta sexta-feira crianças do 6º ano do Ensino Fundamental 2 do CIEP Roberto Moreno, em Paciência, da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar e educadores. Na pauta, educação, segurança pública e conflitos escolares. Para a vereadora Thaís Ferreira, o ambiente escolar, além de ensinar, deve ser um lugar acolhedor e seguro para os alunos. Quando a gente pensa em segurança na escola, a gente tem que pensar primeiramente em acolhimento. A escola é esse espaço de desenvolvimento e para a criança se desenvolver de forma saudável, ela precisa ser acolhida de forma integral. A escola é esse direito básico garantido fundamentalmente, pelo nosso ECA, e é a partir desse lugar de acolhimento que a gente precisa criar as ferramentas que vão fazer com que as nossas crianças queiram estar ali, com que elas confiem no espaço escolar como espaço de fato de segurança dos seus corpos, dos seus pensamentos e principalmente da garantia da sua liberdade. E sobre o debate público de hoje, eu converso com Marcos Bazem, inspetor comandante do Grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Comandante, quero agradecer pela sua participação e gostaria que o senhor comentasse sobre esse debate de hoje tão importante, tão fundamental nesse contexto de prevenção de violência nas escolas. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e falar a respeito da agenda do futuro que está sendo aberta, dando protagonismo juvenil, acompanhamento dessa Casa Legislativa sobre as questões que envolvem a prevenção à violência e também segurança pública. Mas falar das escolas, a maior rede de educação da América Latina, pública, a gente trabalhar a ronda escolar nesses processos. Nós trabalhamos com as equipes de patrulheiros, com as equipes de palestrantes, com a atividade lúdica voltada à prevenção à violência, atendendo toda a rede. Sabemos que foi promulgada também uma lei de prevenção à violência, com campanhas, sendo o 7 de abril como o evento principal, a gente trabalhar o futuro de nossas crianças carioca sobre a prevenção à violência. Então, a importância hoje desse evento é um marco. Por quê? Nós trouxemos crianças aqui para a Câmara, entender que a Casa das Leis é a casa da sociedade carioca e elas participaram ativamente com suas opiniões e suas impressões sobre a segurança nas escolas. Foi muito proveitoso. Quando nós falamos a respeito de segurança, nós trazemos vida para eles e recebemos vida, porque vemos que há esperança na mudança da realidade da nossa cidade. Agora, comandante, o senhor citou aí essa lei que foi promulgada pelo prefeito. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores o que significa isso. Isso significa uma importância para a sociedade, porque tem um calendário de prevenção. E é mistério da Guarda Municipal, através da Ronda Escolar, nós trabalhamos a prevenção da violência nas escolas. E agora, com essa data marcada, todos os entes da Prefeitura, Poder Executivo, Legislativo, estará envolvido nesse processo de prevenção, envolvendo até a cor verde, como está a nossa repórter hoje aí, de prevenção à violência. Então, a gente precisa estar com esse processo, a nossa repórter já está aqui aderindo já à lei que foi promulgada, é saber que a cor verde e saber das ações da Prefeitura a respeito desse processo. Comandante, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, primeira edição, e até uma próxima vez. Eu que agradeço a TV Câmara. Tá certo. Novas leis aprovadas na Câmara do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Ele também realizou alguns vetos. Confira com a repórter Mariana Rosadas. 6 leis foram aprovadas, a que determina que laudos diagnósticos de transtorno do espectro autista e síndrome de Down sejam permanentes, a que declara a cidade de Bissau, na República de Guiné-Bissau, como cidade irmã do Rio de Janeiro, as que incluem no calendário oficial do município o dia da conscientização do descarte apropriado do lixo eletroeletrônico e o dia da educação profissional e tecnológica, além das que incluem a Semana da Indústria da Música e a Semana de Práticas Integrativas e Complementares no calendário oficial do Rio de Janeiro. E 5 projetos de lei foram vetados pelo Parlamento Carioca. O que disporia sobre a obrigatoriedade e permanência de fisioterapeutas nas maternidades, o que determinaria um sistema de transparência de vagas no quadro de profissionais da Rede Municipal de Educação, aquele que iria declarar patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade, o Renascença Clube, o que declararia a Barraca do 13 na Cinelândia patrimônio cultural imaterial e o que nomearia de Praça do Cooperativismo o Largo Inominado no centro do Rio.
As escolas da rede municipal do Rio deverão ter um turno único. A proposta foi aprovada em segunda discussão na sessão plenária de quinta-feira, que também teve outros projetos analisados em primeira e segunda discussão. O projeto de autoria do vereador William Siri foi o primeiro a ser aprovado na sessão desta quinta-feira. A proposta cria a área de relevante interesse ecológico da Serra da Posse, no bairro de Campo Grande. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto é fundamental, porque é a possibilidade de reflorestar cada vez mais a Serra da Posse, é ter um espaço ali de ecoturismo. Em seguida, os vereadores analisaram e aprovaram em segunda discussão o projeto que disponibiliza a cadeira Juliette em todos os parques municipais que tenham trilhas ou montanhas. A cadeira foi projetada para permitir que pessoas com deficiência física possam percorrer as trilhas de maior desafios. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que trata da implantação de turno único no ensino público nas escolas da rede pública municipal e o que inclui o Madureira Esporte Clube como de utilidade pública. O parlamento também analisou e aprovou projetos em primeira discussão e um deles foi o de autoria dos vereadores Rafael Aloysio Freitas e Carlos Caiado, que trata sobre a criação, a classificação e a regulamentação das atividades econômicas nano-cervejaria e micro-cervejaria artesanal no município. A gente sabe que a indústria da cerveja tem crescido bastante aqui na cidade do Rio, especialmente no que diz respeito às cervejas artesanais. Então, nada mais justo do que a gente conseguir organizar as atividades relativas a essa indústria aqui na cidade. A gente precisava fazer com que o Rio se torne novamente um polo atrativo desses empreendedores. Muitos acabaram montando as suas fábricas, montando as suas cervejarias fora da cidade, indo para Niterói, indo para a região serrana e outros municípios do estado. Então, a gente precisa fazer com que o Rio volte a ser protagonista na rota cervejeira. Os parlamentares analisaram em primeira discussão o projeto de autoria dos vereadores Pedro Duarte, Carlos Caiado e Felipe Michel, que aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da Prefeitura do Rio de Janeiro. A proposta dará maior dinamismo à alienação de imóveis da Prefeitura do Rio, garantindo que os imóveis públicos sejam alienados com maior facilidade e por valores compatíveis ou superiores com os praticados pelo mercado, enquanto dá incentivos ao setor privado para adquiri-los. Há muitos imóveis públicos sem utilização, tanto do ponto de vista do município, do patrimônio municipal, quanto também de patrimônio estadual e federal. Ou seja, esse é um problema real. Então é patrimônio, são prédios, terrenos que pertencem ao poder público, portanto pertencem ao povo e que não têm a destinação. Vamos debater as emendas que aproximam o projeto, mas eu gostaria de deixar claro o meu intuito, e sei que também é o intuito do presidente, vereador Carlos Caiado, que é coautor nesse projeto. Nosso intuito com esse projeto não é de arrecadação, até porque nós não somos da prefeitura, nós somos do poder legislativo. A nossa preocupação, vereadores, é quando nós andamos pela cidade e no bairro de todos os senhores, eu tenho certeza que vocês conhecem 1, 2 ou mais imóveis públicos do município, do estado, da União, que estão abandonados. O compositor André Diniz recebeu na noite de ontem a medalha Pedro Ernesto na Câmara do Rio. Ele é o maior vencedor de disputas de samba enredo na Vila Isabel. O repórter Sérgio Costa acompanhou a homenagem. O homenageado é o compositor André Luiz. Ele é carioca, tem 48 anos, 30 deles dedicados à arte de compor e também lecionar. Por isso que aqui no plenário da Câmara estão vários jovens. Ele é o maior vencedor de disputas na história da Unidos de Vila Isabel. André Diniz conquistou este ano a 19ª vitória nos concursos da escola. Divide o seu tempo entre as composições e a sala de aula, lecionando história para turmas do ensino médio de escolas cariocas. Ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador Raymond. André já fez parcerias com mestres do samba, como Martinho da Vila, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. Nosso mandato ele tem tido essa preocupação de valorização da cultura carioca, da cultura do samba, da cultura popular. E o André Diniz é um companheiro, para além de ser um compositor extraordinário. Esse ano a composição da Vila Isabel, homenageando Martinho da Vila, é de autoria do André Diniz.
a vila que foi muito bem na Avenida, no Carnaval 2022. Então, essa sintonia do nosso mandato com o mundo do samba, ela evidencia algumas lideranças, algumas personalidades, algumas pessoas que se destacam. E o André Diniz é dessas pessoas. É o cruzamento das minhas artes, da minha vida, mas volto a falar, sobretudo, a premiação ao abnegado compositor de samba enredo, que no final de tudo é quem menos aparece na festa e talvez seja a figura mais importante, porque a trilha sonora é quem conduz tudo. E viva o compositor de samba enredo. Como sambista, a gente fica muito feliz, né? Porque é um reconhecimento, uma obra muito grande, né? O André é o maior vencedor de sambas enredos da União de Vila Isabel. E, poxa, como amigo, fico mais feliz ainda, porque é um grande parceiro, um grande amigo e que com certeza contribui muito para a nossa cultura, para o nosso samba. É um reconhecimento da cidade para um grande compositor. Eu acho que essa cidade é uma cidade eminentemente musical, né? Essa região aqui, então, é muito boêmia, é a cidade dos artistas. Então, eu acho que foi muito merecido, ele é um grande artista. O Diário da Câmara Municipal do Rio traz nesta sexta-feira 2 indicações para comissões especiais. A repórter Mariana Rosada está de volta com as informações. A vice-presidente da Câmara Municipal, Tânia Bastos, foi indicada para assumir a função de relatora-geral da Comissão Especial do Plano Diretor, em virtude da nomeação do vereador Dr. Rogério Amorim como secretário de Estado de Defesa do Consumidor. O vereador William Siri foi indicado para compor a Comissão Especial de Emergência Climática e Desastres Socioambientais. Às vésperas do Dia das Mães, o clima é de otimismo no comércio. Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 60% dos entrevistados pretendem comprar algum tipo de presente. As roupas aparecem como a opção preferida de presente dos consultados pela pesquisa. A expectativa é que o Dia das Mães movimente mais de 780 milhões de reais na economia do Rio. A gente já está um pouco aliviado, porque já viemos agora de um carnaval fora de época com um bom movimento. Agora vem o Dia das Mães, que nós estamos vendo nossas ruas já bem movimentadas, as pessoas querendo comprar e estamos otimistas. Eu acho que esse ano vamos ter uma subida contínua de movimento. Mas o consumidor tem um desafio: conseguir comprar presentes e não cair na tentação dos falsos descontos. Após uma pesquisa realizada em abril, o Procon Carioca observou que a variação de preços de uma mesma mercadoria pode chegar a 211% de uma loja para outra. O consumidor tem que ficar atento às suas compras, verificar sempre se os preços estão na etiqueta, se os preços da etiqueta condizem com o preço pago. E, claro, ficar atento aos prazos de troca. Em caso de compra online, são 7 dias para arrependimento. E em caso de compras físicas, são 30 dias em caso de defeito aparente. Fica aí a dica para quem vai comprar o presentinho para o Dia das Mães. E uma lei aprovada aqui na Câmara do Rio alerta sobre os falsos descontos no comércio. Vamos ver o que o autor do projeto, o vereador Átila Nunes, falou sobre o assunto. Infelizmente, alguns comerciantes eles acabam inflacionando as vésperas, né, da promoção, como, né, disparando o preço, para depois acabar entrando com um desconto que é fictício, né? Então, na prática, não há aquele desconto todo que eles estão sinalizando. Então, aprovamos um projeto que agora é lei justamente para denunciar e coibir esse tipo de prática, que é uma prática que acaba lesando o consumidor, né? É um ato até de má-fé por parte de alguns comerciantes, infelizmente. E a Câmara do Rio acaba de lançar o primeiro episódio do podcast O Rio Tá On. Apresentado pela repórter Renata Cordeiro e pelo radialista e youtuber Dedé Galvão, o podcast traz entrevistas descontraídas sobre os desafios do Legislativo Carioca e sobre a rotina de parlamentares fora do Palácio Pedro Ernesto. O primeiro entrevistado é o presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlos Caiado.
Eu sei que você gosta, você disse aí que não é bom, faz um ovo frito maravilhoso, mas esquenta a comida. Mas pra comer, qual é a comida predileta? Churrasco, né? Churrasquinho? Pode ser de churrasco, pode ser de peixe também, né? Pode ser de frutos do mar. O peixinho também é maravilhoso. Tem algum prato de infância, assim, que a sua mãe fazia e que, de repente, vem à memória? Acho que estrogonofe. A primeira temporada do podcast traz também personalidades da cidade, como Gari Renato Sorriso. O primeiro episódio do podcast, O Rio Tá On, está disponível nas principais plataformas de áudio, no YouTube da Rio TV Câmara e no portal da Câmara, em câmara.rio/comunicação/podcasts. Vale a pena ir lá conferir o podcast. Eu mesma já fui, é muito legal. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até a próxima.